É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Turma, na parte do cilindro, tanto o cilindro como o cone, vocês vão ver agora que existe um processo que é assim, ó. Primeiro, esta representação é de um eixo de rotação. O segmento que vai gerar o cilindro é chamado de geratriz. Então eu tenho aqui este segmento chamado de geratriz. Por que geratriz? Geratriz é o que vai gerar a figura cilíndrica. Então vamos girar isso em torno, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Tá? Estou girando, movimentando a geratriz em torno do eixo, mantendo, obviamente, a mesma distância que a gente chama de raio. Então nós teremos uma situação assim. Né? No momento que eu estiver rodando, girando isso, eu tenho esse raio aqui. Muito bem. Então aqui nós temos, e sabemos muito bem, teremos aqui como base o círculo, né? E o contorno é a circunferência, certo? Então este daqui é o cilindro. Como este cilindro é considerado aqui no caso reto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, a geratriz é perpendicular à base, tá? Este, então, é um cilindro chamado cilindro reto. Poderemos ter também o cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo simplesmente teria uma forma parecida com essa daqui. Não esqueça que no cilindro oblíquo é sempre a altura não é igual à geratriz. Aqui nós vamos ter um ângulo, né, alfa. Esta é a geratriz, essa medida aqui, tá? E a altura, no caso do oblíquo, não é a geratriz. Mas no caso do cilindro reto, a altura é a geratriz. E aí teremos as mesmas medidas de grandeza, que é do prisma, né? Lembra do prisma? Que é área lateral, área da base, área total e volume. É isso que nós vamos ver. Então a área lateral é o seguinte. Qual que é a área lateral? A área lateral é essa casca, que a gente pode chamar, aqui ó, onde eu estou girando a régua, essa é a área lateral. A área cilíndrica, e mais uma vez, se nós fizermos cortarmos aqui, se eu pegar aqui uma tesoura, imagina um cilindro de papel, eu corto aqui e vou abrir, vou planificar essa figura espacial. No momento que eu planifico, você enxerga, na verdade, um retângulo. Veja bem, na hora que eu planifico esse cilindro, essa altura é a geratriz, isso é interessante, e este comprimento é o comprimento da circunferência, que é o 2πr. O comprimento da circunferência aqui é essa base do retângulo, que é o cilindro planificado. Então a área lateral simplesmente é 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência, vezes a geratriz. Tá? Esta é a área lateral. A área da base é a área do círculo. Então veja bem, olhando de frente, olhando por cima, nós temos um círculo de raio R. E a área do círculo é πr ao quadrado. Portanto, a área total, nós teremos a área lateral, 2πrg, mais a área da base, mas são duas bases, então é 2 vezes o πr ao quadrado, porque nós temos a base inferior e a base superior. Tá? Cuidado que você pode encontrar esta fórmula na forma fatorada. Como é que é a fórmula na forma fatorada?
eu encontro 2πr nas duas parcelas. Então eu vou colocar o 2πr em evidência. Aí eu faço 2πrg dividido por 2πr, sobra g. Mais 2πr ao quadrado dividido por... Então é essa... Você pode encontrar a fórmula da área total na forma fatorada, tá? Já o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é a área do círculo, πr ao quadrado, e a altura vezes h, no caso a altura é a geratriz. Então fica π r ao quadrado vezes g, tá? Essas são as formulinhas que a gente precisa saber para o cilindro. E agora eu vou fazer um exercício, tá? Só para terminar esse assunto. Turma, um exercício parecido com aquele do derramamento da água do aquário, usando o prisma, vamos fazer um exercício parecido com uma caneca e eu derramando água, uma caneca no formato cilíndrico. E a pergunta é, qual é o volume da perda de água? Qual é o volume da perda ao inclinar o copo? Vamos pensar junto devagar? O raio é essa medida aqui, ó, certo? E o raio mede 5 centímetros. A geratriz mede 10. Na hora que eu inclino, este ângulo de 45 é igual a este ângulo de 45 aqui. É igual, ou melhor, este ângulo de 45, esse ângulo também mede, né? O que eu quero dizer é isso, né? Esse ângulo mede 45, tá? E este ângulo também mede 45. É aquela coisa das retas paralelas e que esses ângulos são chamados, se você traçar aqui um paralelismo, você percebe que são ângulos alternos internos, né? O interessante é que se esse ângulo é de 45, este ângulo aqui também será de 45 graus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Esse ângulo também será de 45 graus. Esse aqui, ó. Tá? Então vamos marcar aqui, ó. 45 graus, certo? Tá percebendo? O que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Aqui você imagina, numa seção transversal, num corte, um triângulo retângulo. Esta medida aqui é 2 vezes o raio. Cuidado, 2 vezes o raio. Então aqui nós temos 10 centímetros. Tá? Então 2 vezes o raio, 10 centímetros. Se esse ângulo é de 45 graus, essa medida também será igual a 10 centímetros. Tanto é que tangente de 45 é igual a 1. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a 1. Mas eu vou fazer um corte aqui para você enxergar algo que é aquela coisa do plano para o 3D agora, né? Então nós temos aqui um cilindro. Ó, veja bem. Nós temos uma parte. O volume extravasado é metade desse volume. O volume da perda é metade desse volume, né? Como nós vimos agora, pelo meu desenho, que essa medida aqui também é 45 graus, o que você começa a perceber? A geratriz não vale 45, não é 10 centímetros? Então, na verdade, eu tenho que redesenhar isso aqui, ó. Olha a xícara aqui, ó. Vou redesenhar. É assim, na verdade. Então, o nível do líquido chegou exatamente aqui. Olha a xícara aqui, tá vendo? Espera aí. Olha só. Este ângulo de inclinação é 45 graus, né? Tá vendo? Então, na verdade, essa é a mesma. O nível do líquido tocou aqui, ó. Entendeu? Ele fez isso, ó. Quando eu deitei, o nível do líquido fez isso aqui. Atingiu bem esse ponto, olha lá. Por quê? Porque essa altura é igual à geratriz, olha lá, 10 centímetros. Então basta eu calcular metade do volume do cilindro. Então eu vou pegar o volume do cilindro, que é
πr² vezes a geratriz, não é verdade? E vou fazer o quê? Vou dividir por 2. Então esse é o volume da perda. Aqui nós temos então o π, vamos fazer o π valendo 3, né? Então fica aproximadamente. Só um detalhe, cuidado que o examinador ele pode não fornecer esse dado aqui. Então eu estou fornecendo, se o examinador colocou adote π igual a 3, você vai pôr igual, tá? Como eu estou colocando aproximadamente, porque eu coloquei o 3. O raio é 5² e a geratriz vale 10, dividido por 2. Essa conta é 10 dividido por 2 dá 5, então aqui eu tenho 5². 5² é 25, vezes 5, 125. Vezes 3, nós temos 3 vezes 125. Tá? Lembrando que 3 vezes 125 você pode abrir como 100 mais 25 para facilitar o cálculo de cabeça. Então eu tenho 300 mais 75, né? Então aqui vai dar 375. A unidade do volume é centímetro cúbico. Então esse é o volume extravasado. Turma, então o volume da perda é 375. Qual é o volume da xícara? O volume da xícara é o dobro desse, ó. 2 vezes 375, né? Você sabe a tabuada do 375? Então é assim, ó. 2 vezes 375 você faz 2 vezes 300, 600. 2 vezes 75, 150. 600 mais 150, 750. Então o dobro de 375, 750. Beleza.